Olá, eu sou Maria Manuela dos Santos Stock, cujo RU 3517834 e estou aqui mais uma vez para uma prática loco-regional da Uninter, onde a gente teve que aprender a tocar piano para fazer uma prática de ostinato. Segue então a prática que ficou muito legal. Cabe ressaltar ainda que foi muito desafiador aprender a tocar o teclado, né? Que quem não tem piano toca o teclado. E foi muito desafiador, porque quem nunca teve contato com esse instrumento, assim como eu, teve dificuldades em fazer essa prática. Mas deu tudo certo, confere comigo.